Salve, salve galera! Aqui é Léo Caldeira e hoje o nosso papo reto é sobre cotas. Bom, para quem está acompanhando o nosso bate-papo, sabe que já tem um tempo que a gente está falando sobre a problemática do racismo na sociedade brasileira. Passamos pela questão histórica, fizemos várias análises sociais e entendemos que o racismo é uma problemática que está presente em toda a estrutura da sociedade brasileira, ou seja, como a forma que nós nos organizamos mesmo como sociedade. Na nossa última aula, nós falamos sobre as ações afirmativas como uma dessas formas de combater ou de reverter essa problemática na nossa sociedade, ou seja, com certeza já deve ter presenciado aí alguma discussão, algum debate sobre essa temática, né? Por muito tempo ela foi tida até mesmo como polêmica, mas é muito importante a gente entender primeiro como que ela funciona e qual que é a intencionalidade real dessa política, para depois a gente até mesmo emitir a nossa opinião ou fazer o uso dela. As cotas raciais consistem em reservas de vagas em instituições públicas ou privadas para certos grupos étnicos vulneráveis, como negros e indígenas. Surgiram na Índia na década de 1930 e são uma forma de ação afirmativa, pois objetivam reverter injustiças históricas, econômicas e sociais geradas pelo racismo e pela exclusão social. No direito brasileiro, o sistema de cotas raciais é regulado em âmbito federal pela lei que trata do ingresso em universidades públicas e concursos públicos, sem prejuízo da sua regulamentação por estados, municípios ou até mesmo por empresas. Ela funciona da seguinte forma: após definidas as vagas em edital, os candidatos negros ou indígenas devem autodeclarar essa condição. Para evitar fraudes, eles poderão passar por um processo de verificação perante uma banca avaliadora. Os candidatos que concorrerem pelo sistema de cotas terão seus nomes incluídos em uma lista própria, o que não impede que eles também constem da lista geral, na qual estão os nomes de todos os candidatos. Ao final, selecionados os melhores e para evitar injustiças, cotistas e não cotistas serão convocados em listas separadas e simultâneas, em atenção aos critérios de alternância e proporcionalidade. Isso significa que, se for reservado 20% das vagas, a cada 4 candidatos da lista geral, deverá ser convocado um cotista. O STF já declarou a constitucionalidade do sistema de cotas. Em 2012, o Supremo decidiu que o sistema de cotas raciais para ingresso em universidades públicas não é desproporcional e razoável, mas busca reparar distorções históricas causadas pelo racismo estrutural presente na sociedade brasileira. Já em 2017, a Corte decidiu que a lei federal que assegura 20% das vagas em concursos públicos para candidatos negros pelo prazo de 10 anos é constitucional e vale para os 3 poderes da União, além de Defensoria e Ministério Público. Em seu voto, o ministro Barroso destacou uma terceira vertente do princípio da isonomia: a igualdade como reconhecimento. Nessa visão, não é só necessário colocar as pessoas em pé de igualdade, mas também reconhecer a natureza cultural ou simbólica das injustiças combatidas e buscar superar os modelos sociais de representação que marginalizam certos grupos em razão de suas origens, identidade, religião ou aparência física. Algumas questões, algumas perguntas sempre aparecem quando a gente fala sobre esse tema, né? Muita gente às vezes vem dizer: poxa, mas não seriam as cotas uma forma de racismo? Ou, sei lá, as cotas não estão sendo racistas? Não, peraí. Vocês estão me dizendo que garantir o acesso a lugares que essa população historicamente nunca teve é uma forma de racismo, né? É muito complicado isso, né, cara? Que é uma visão, tipo assim, que tá muito distante da realidade histórica que a gente tem, né? Então, se você pensa bem, antes da implementação da política de cotas no Brasil, nós já tivemos dados em que 2% dos estudantes de universidades públicas eram negros, né? Pô, onde que estava essa galera então? Se essa galera não está dentro da universidade pública, onde que eles estão? Né? E se a gente for pegar outros dados sobre profissões de destaque, sobre profissões que são valorizadas no capitalismo e a quantidade de pessoas negras que ocupam esses cargos, nós vamos ver que os números eram gritantes. Ainda são, mas eram muito piores antes da implementação de cotas, né? E por que as cotas não são uma forma de racismo, né? Que na verdade, como as próprias ações afirmativas, o nome já diz, a cota ela vem primeiro para reafirmar que existe essa problemática. Primeiro ela vem explicitar o seguinte: opa, existe um problema no nosso país em que uma desigualdade muito grande social e racial ainda está muito associada. Uma outra questão que sempre se levanta, né? Pô, mas não seria melhor mexer na educação lá na base? Sim, com certeza, né? E essa é uma das intencionalidades que estão junto da política de cotas. Como eu falei, as cotas são uma das ações afirmativas, né?
as mudanças e as reformas no ensino de base também estão incluídas. Mas pensa bem, será que eu vou ter que esperar, né, a política modificar toda a educação de base para chegar no momento do vestibular e não precisar das cotas? E enquanto isso, e as pessoas que estão aí, os jovens que estão hoje fazendo ensino médio, como é que vai fazer? Né? Então, por isso que a ideia das cotas são medidas que a gente chama de paliativas, né? Elas têm meio que um prazo de início e prazo de término. A ideia é que não dure para sempre. A ideia das cotas é que, basicamente, ela sirva por um tempo para que uma geração ou para que algumas gerações tenham acesso, por exemplo, ao ensino superior público de qualidade, para que essa mesma pessoa que entrou como estudante seja profissional no futuro e já tenha uma condição socioeconômica e de acesso a bens e serviços bem melhor do que seus pais tiveram. E talvez o filho desse cara já não vai precisar mais de cotas. Talvez já não seja mais necessário na geração do filho desse cara, ou talvez do neto desse cara, uma política de cotas, de reserva de vagas. Uma outra pergunta que é muito comum é aquela, né? Mas as cotas não estariam chamando as pessoas negras e os indígenas de incapazes? Na verdade, pelo contrário, né? As cotas elas estão dizendo que as capacidades que esses indivíduos têm são iguais no sentido intelectual, no sentido de capacidade do próprio ser humano ali, bacana. O que não está sendo igual são as oportunidades, né? E as oportunidades, quando a gente fala de oportunidades, a gente está fazendo de novo aquela comparação, né? Uma pessoa que tem uma condição socioeconômica e cultural, né, de ter acessos a conhecimentos que são cobrados numa prova de vestibular, por exemplo, não pode combater numa mesma, né, um pé de igualdade com uma outra, né, com outro grupo, por exemplo, das escolas públicas que não tiveram acesso da mesma forma. E quando eu falo acesso, eu não estou falando que a escola pública é horrível e a particular é boa, não é só isso. Né? Falar também sobre toda a carga cultural que essa família carrega, né? Então, um menino que já viajou para o exterior, que já fala outras línguas, que já foi no museu, que já, enfim, conhece essa cultura tida como legítima, que é cobrada das provas, ele tem muito mais facilidade de produzir uma redação do que um menino que trabalha o dia inteiro e tem que chegar à noite, né, e estudar à noite numa escola que nem sempre tem aula, que tem toda uma questão, às vezes, que envolve a violência, que envolve a necessidade desse jovem ajudar em casa. Como que a gente coloca essas pessoas para combater como se estivessem em pé de igualdade? Na prática não estão. Então a política de cotas ela vem também para explicitar essa treta, assim, esse problema. Fala, opa, não tá igual, as coisas não estão, né, a gente não pode colocar essas pessoas como se elas fossem iguais. São todos iguais? Perante a lei, sim. Né? Mas são todos iguais na prática? Em condições socioeconômicas e culturais? Não são. Então, identificar isso é importante até mesmo para a gente poder, né, reduzir essa diferença, principalmente pensando a médio e longo prazo. Né? Bom, eu convidei uma amiga muito especial para falar com vocês hoje, para trazer um pouco da trajetória de vida dela, pessoal, e para tentar animar um pouco a gente aí, para ver como é possível e como está mais perto do que a gente imagina essa possibilidade da gente ocupar esses lugares que são de direito nosso. Salve, gente, aqui é a Luísa. Tô aqui a convite do Léo, que me pediu para fazer uma fala para vocês, contando um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória acadêmica, escolar e profissional. Vou trazer alguns aspectos disso para vocês poderem pensar um pouco nisso, né? E tô super disposta ao diálogo. Caso vocês precisem tirar alguma dúvida, quiser outras informações, contem comigo, tá? Eu tenho 25 anos, sou moradora aqui do aglomerado da Serra e há poucos meses, né, desde dezembro, eu me formei em Geografia, licenciatura, sou professora de Geografia. Atualmente eu sou voluntária em 2 cursinhos populares que tem aqui no aglomerado. Uma eu sou monitora de Geografia, outra eu sou professora de Geografia. E desde que eu entrei para a universidade, eu já atuava nesses cursinhos, né, porque eu sou fruto de cursinhos de pré-vestibular comunitários também, né. Então eu era aluna e me tornei hoje monitora e professora. Bom, contando rapidamente para vocês assim como é que foi esse processo, eu entrei na UFMG, fiz o Enem, como as pessoas fazem, né? E entrei por cotas raciais e sociais, né, de renda. Na época em que eu entrei, a UFMG tinha adotado a política de cotas há 2 anos, então eu entrei no 2º ano da política de cotas, e antigamente eu pensava que isso era até uma forma mais fácil de entrar na universidade, mas depois, vivendo a universidade, você percebe que não é bem assim, né? Você vê a necessidade de se ter essa política dentro da universidade para garantir que esses corpos negros periféricos ocupem esses espaços, né? Então, hoje eu falo com bastante orgulho que eu sou uma cotista que
Enfim, eu sou uma pessoa que pensa nessa possibilidade de cotas e pensa nessa ampliação, não só para pessoas mais pobres, mas para as pessoas negras, pessoas com deficiência, para todo esse contingente da população brasileira que não acessa esses espaços, né? E na minha percepção de vida como moradora de periferia, isso ficou muito claro durante esse período em que eu me graduei, porque eu era estudante do curso noturno e sempre que eu voltava para casa de ônibus, óbvio, os meus colegas voltavam de carro, né? Então isso sempre me impactou bastante para pensar nesse meu lugar social mesmo, né? E eu escolhi o curso de geografia no cursinho mesmo, eu me apaixonei pela geografia no cursinho, foi muito importante porque era uma das poucas disciplinas que eu escutava falar de periferia, de favela, e me via naquele contexto, né? Por ser moradora aqui do aglomerado, isso fica bastante claro pra gente, bem evidente, quando você tem que ir para outros lugares, você passa por esse caminho, né? Que é entre o bairro Serra e o aglomerado da Serra, e as diferenças ficam bem nítidas assim, né? Além disso, além de ser professora de geografia, eu estou na continuidade de estudos, né, em geografia mesmo, em bacharel. Estou fazendo bacharelado em geografia, me tornando uma geógrafa também, né, com esses aspectos aí da geografia do bacharel. E, além disso, eu sou uma pessoa que escreve projetos sociais, culturais. Já consegui aprovar alguns aqui para o aglomerado. Estou na fase de implementar um outro. E sou uma das idealizadoras, autoras de um guia que a gente fez afetivo aqui da comunidade, né? Enfim, tô dizendo isso para vocês pensarem mesmo nessas possibilidades de se especializarem, de se graduarem, enfim, todas essas possibilidades que existem. Dizer que é possível, que é difícil, mas que é possível e aquele lugar é nosso por direito, né? Então, a gente precisa estar naqueles espaços e é um convite também para vocês pensarem nessa possibilidade de ocupar esse lugar que é a universidade pública, né? No mais, é isso, um abraço, tamo junto. Então é isso, galera. Como eu sempre falo, o papo não esgota aqui, né? A gente está sempre tentando ter uma continuidade lógica. E se você não assistiu os vídeos anteriores, eles estão, né, logo abaixo que você pode acessar. Tem uma sequência lógica de vídeos e toda uma construção mesmo para a gente chegar até onde a gente chegou. E o papo continua daqui pra frente. Se você quiser dar alguma sugestão, tirar alguma dúvida, não deixe de comentar no vídeo, não deixe de procurar a gente, beleza? É isso, um abraço, espero que vocês tenham gostado.